Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2. Nós começamos a exposição desse livro alguns domingos atrás e hoje nós estaremos dando sequência. Lamentações, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Livro de Lamentações, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Esse é um texto que a ênfase dele é mostrando aquilo que acontece quando Deus se volta contra o seu povo. Então, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, que no decorrer da exposição nós estaremos voltando a ele, lendo, explicando e ao final nós voltaremos com algumas implicações. Meus irmãos, vez ou outra, algum irmão aqui da igreja, principalmente os jovens, me envia, às vezes até o pastor Alisson também, o pastor Erickson, me envia alguma bizarrice dita na internet como se fosse pregação do Evangelho. E eu digo para os irmãos que é um misto de risada, tamanha as bizarrices que são proferidas e feitas em algumas igrejas evangélicas em nome do Evangelho, mas ao mesmo tempo o nosso coração se enche de tristeza em ouvir esses trechos de sermões e perceber que aos poucos esses pregadores estão literalmente destruindo a divindade de Deus. São mensagens que se concentram no homem e, ao mesmo tempo, quando olhamos para aquilo que é dito sobre Deus, são pensamentos insignificantes. Apresentam um Deus fraco, que a principal obra de Deus, como é demonstrada por esses pregadores, é que Deus ama o homem e, por isso, Deus suplica pela atenção do homem. E se o homem, nessa chamada de atenção de Deus, lhe der a mínima atenção, como ir à igreja, fazer uma boa obra, então o homem fez um grande favor à pessoa de Deus. O Deus desses pregadores, meus queridos, é um mero mordomo divino, que não desperta qualquer temor ou reverência por parte dos seus adoradores. É um Deus tão familiar, que se torna tão pequeno, que qualquer um pode levá-lo no bolso em todos os lugares. É simplesmente um amuleto da sorte. E eu lhe digo que essa era a percepção que Judá tinha de Deus. Eles pensavam que enquanto tivesse o templo, enquanto tivesse sacerdotes, enquanto Jerusalém estivesse em pé, Deus estaria confinado e preso ao povo de Israel. Todavia, o livro de Lamentações nos mostra que Deus está perto, mas que nós não podemos administrá-lo. Esse livro nos mostra que o Todo-Poderoso é quem de fato administra toda a nossa realidade. Jeremias, nesse segundo lamento, que é o que nós estaremos introduzindo hoje, nos mostra como que Deus trata o seu povo quando o seu povo tenta administrá-lo. Meus irmãos, nesses 10 versículos, e esse é o capítulo 2 é o capítulo que mais enfatiza a ira de Deus, apenas nesses 10 versículos que nós iremos expor nessa manhã, por 5 vezes, Deus mostra que Deus direcionou e aplicou a sua ira sobre o povo de Judá, sobre a cidade de Jerusalém. E aqui é interessante que a construção no hebraico, que Jeremias faz aqui dos versículos 1 ao 10, descreve Deus agindo como se fosse um demolidor, colocando no chão todas as estruturas de Jerusalém. Porque simplesmente o povo de Judá desprezou a Deus, desprezou a sua lei, e o Senhor, em sua ira, então, se volta contra o seu povo como um adversário. E eu quero nessa manhã lhe mostrar o que acontece quando Deus se volta contra o seu povo como um adversário. Nos versículos 1 e 2, versículo 10, nos mostra que o Senhor humilha o seu povo impenitente. Diz assim o texto, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia: como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Versículo 10. Sentados em terra se acham, silenciosos os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. No versículo 1, meus queridos, fala sobre uma nuvem da ira do Senhor pairando sobre a cidade de Jerusalém.
E aqui nós temos que lembrar que no passado, a nuvem da glória de Deus acompanhou o povo no deserto como um sinal do favor de Deus. Agora, o desagrado de Deus, como uma nuvem escura, paira sobre a cidade de Jerusalém. A ideia aqui da nuvem é que a nuvem, como algo que antecede uma tempestade, aponta que Jerusalém está encoberta por uma nuvem tempestuosa da ira divina que será derramada sobre essa cidade. Fato é que no versículo 1, descreve Jerusalém como se fosse uma estrela caindo do céu por conta dessa nuvem de tempestade sendo derramada sobre o povo de Jerusalém. Aqui, quando fala sobre a ideia de Jerusalém ser precipitada, meus queridos, é que a sua glória, tudo aquilo que o povo de Judá, a cidade de Jerusalém, recebeu em virtude da sua posição como povo da aliança do Senhor, não existe mais. E pense que uma nação que desfrutou de uma posição tão privilegiada com Deus por meio do seu relacionamento de aliança, falhou em não entender suas obrigações morais e espirituais que esse relacionamento com Deus exigia. O Deus que outrora se lembrava, o Deus que outrora salvava o seu povo, diz o texto agora que em sua ira não se lembra mais do estrado dos seus pés. Essa expressão que Jeremias usa aqui, estrado dos seus pés, é uma referência à Arca da Aliança. Estrado dos seus pés como Arca da Aliança é citado em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2. E a ideia aqui é que provavelmente com a invasão da Babilônia, ela foi saqueada. Isso aqui, meus queridos, revela a intensidade da ira divina contra o seu povo. Observe que no versículo 2, aqui é usada uma linguagem gráfica forte, e o poeta então descreve que Deus literalmente esfregou o nariz de Judá no chão. O texto diz que o Senhor profanou Judá, e a ideia de profanação aqui é que o Senhor privou Jerusalém do seu caráter sacro especial, reduzindo essa cidade a uma posição mais baixa que as outras nações que o povo de Judá tanto imitou. Deus lançou por terra a orgulhosa e autossuficiente Jerusalém em uma derrota humilhante. E aqui a ideia é que a cidade que outrora era cheia da glória, literalmente foi nivelada ao solo. Por isso que no versículo 10, diz que os anciãos que permaneceram na cidade, diz o texto que eles estavam no chão, se lamentando ao ver o colapso da cidade. Em silêncio, tomados pela tristeza, em um ritual de luto, jogando o pó sobre a cabeça, lamentam. E junto com as virgens, olham para baixo, porque estão literalmente deitados no pó. Entenda que a cidade, por causa dos seus pecados, a cidade de Jerusalém, por causa dos seus pecados, ao ser disciplinada pelo Senhor, a ideia do poeta é que ela saiu da glória, literalmente, para colocar a sua boca no pó. Observe também nos versículos 3 a 5, que aqui Jeremias nos fala de uma segunda ação do Senhor quando se volta contra o seu povo. Deus é aquele que se arma em oposição à rebeldia do seu povo. Versículos 3 a 5, acompanhe na sua Bíblia, diz o seguinte: no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Entesou o seu arco qual inimigo, firmou a sua destra como adversário, e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. A ideia aqui no versículo 3 é que Judá estava sendo atacada pelo Senhor, e o Senhor, em vez de vir em defesa do seu povo, ele corta a força, ele retira a sua mão direita. Deus não coloca o seu poder a serviço do seu povo, resultando aqui na incapacidade de Judá de se defender, sendo derrotada facilmente pela Babilônia. O furor da sua ira, descreve aqui o poeta, que como um fogo devorador, que havia sido profetizado por outros profetas anteriormente, transformou em cinzas as moradas de Jacó. Versículo 4 e 5, aqui usando uma linguagem antropomórfica, o Senhor é descrito como o inimigo de Jerusalém.
E o fato interessante aqui é que a mão direita, que é descrita no versículo 3 sendo retirada, agora é descrita como segurando o arco e puxando uma flecha para atirar no alvo. E nesse caso aqui, queridos, é Deus puxando o arco, puxando a flecha, e o alvo é Judá. O triste aqui é pensar que a mão divina que no passado havia simbolizado a ajuda de Judá, agora se volta contra Judá. E aqui Deus, de certa forma, inverte a expectativa que o povo tinha. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo do Senhor, eles pensaram que nunca Deus iria se voltar contra eles. Eles pensavam que apenas os outros povos eram alvos das flechas da ira divina. Porém, aqui o texto mostra que Deus está mirando justamente o seu próprio povo, o povo de Judá. E é descrito que o impacto das flechas do julgamento do Senhor é descrito como que tudo foi destruído. O texto fala que a tenda da filha de Sião, ou seja, a cidade como um todo, foi devastada por causa das flechas flamejantes da ira divina. Meus irmãos, Deus se tornou como inimigo de Judá, assim como já havia sido profetizado por Jeremias e Ezequiel. O mesmo poder, meus irmãos, diz aqui o poeta, que no passado realizou tantos milagres em favor de Judá, diz o texto agora, que se volta para julgar o impenitente povo do Senhor. E por ter o Senhor como inimigo, diz o texto que Judá é devorado, só lhe restando o lamento e o choro, a tristeza e o luto. Mas observe ainda os versículos 6 e 9. Versículos 6 e 9 nos mostra ainda a terceira ação do Senhor, quando ele se volta contra o seu povo. E diz aqui o texto que ele rejeita os atos de adoração apresentados pelo seu povo. Versículos 6 a 9, acompanhe na sua Bíblia. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como um dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra, e ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor, os seus profetas. Meus irmãos, eu confesso para você que esse texto é um texto que descreve, de certa forma, a ira do Senhor com contornos, até certo ponto, tenebrosos. Principalmente quando chegamos nos versículos 6 a 9, porque aqui a ira divina ganha contornos mais intensos quando se concentra sobre as instituições sagradas de Jerusalém. Observe que, naquilo que foi lido, é nos mostrado que os alvos da ira do Senhor são as instituições pactuais que o próprio Deus projetou e ordenou para o seu povo. Diz o versículo 6 que demoliu com violência o seu tabernáculo. Aqui é descrito que o objeto do ataque do Senhor não é uma pessoa, mas é um local. O templo, a própria residência do Senhor é atacada. A ira divina se dirige contra a propriedade divina. Versículos 6 e 7, literalmente aqui descreve e apontam a destruição do templo. E lembre-se que isso aqui é emblemático porque o templo era o lugar de habitação, era o lugar de encontro entre Deus e o seu povo aqui na terra. No templo, meus irmãos, o povo de Deus era representado pelos sacerdotes. Sacerdotes que ofereciam sacrifícios justamente para aplacar a ira divina contra os pecados cometidos pelo seu povo. Mas agora, com o templo destruído, todos os rituais sagrados associados a ele cessaram. O altar que antes simbolizava a reconciliação de Deus com seu povo, não existia mais. De certa forma, aqui a descrição do poeta é que o templo não era mais importante para Deus. A essência da devoção do povo da aliança estava em ruínas, não podendo mais acomodar os atos religiosos designados pelo Senhor, porque diz no versículo 7 que o próprio Senhor rejeitou o seu altar e o seu santuário. A descrição aqui é que os reis e os sacerdotes
são rejeitados, são dispensados dos seus serviços, dispensados ou por causa da morte ou por causa do exílio. Esses homens não podem mais cumprir suas funções designadas no reino ou no templo, porque eles também já não existem mais. Dessa forma, o templo, o local em que outrora os judeus davam gritos de louvor a Deus, diz o poeta que agora se ouve gritos de vitórias dos pagãos. Meus irmãos, entenda que Judá acreditava que, visto que o Senhor havia se feito presente no templo, enquanto o templo existisse, a cidade seria perpetuamente inviolável. Porém, por causa não da impotência divina, mas pelo fato de, como diz Ezequiel capítulo 10, a presença do Senhor ter partido do templo, aqui é descrito agora que Judá veio abaixo. E observe no versículo 9. O versículo 9 indica tanto o sacerdote quanto o rei. É citado nessa passagem 2 vezes sacerdotes e reis. Isso é importante entender que, pela falha dos sacerdotes em ensinar a lei, como os profetas já haviam predito antes de Lamentações, os reis e o povo foram levados para um local, diz o texto agora, sem instrução nas leis do Senhor. Os falsos profetas, esses falsos profetas também, diz o texto aqui, que já não recebem mais visões do Senhor, porque eles nunca receberam. Na verdade, com suas falsas visões, os falsos profetas instigaram uma falsa sensação de segurança com o povo, com suas palavras erradas, levando o povo a ignorar uma vida de obediência ao Senhor. Deus, ao julgar o seu povo, começando pelo templo, revela que toda a religiosidade daquela nação não passava de uma fachada para o seu coração rebelde. Jeremias capítulo 7 diz que as celebrações religiosas que o povo de Judá apresentava antes, pouco antes do Senhor derramar a sua ira, meus irmãos, atraía muito mais a reprovação do Senhor do que a sua aprovação. E aqui o triste é pensar que o povo que foi chamado por Deus para ser um reino de sacerdotes, para ser uma nação santa, profanou a si mesmo, voltando-se para a idolatria, voltando-se para a imoralidade. E a advertência do Senhor aqui nesses versículos é que nenhum ritual superficial, externo, pode evitar o julgamento de Deus ou tomar o lugar da obediência de um coração quebrantado e contrito do seu povo quando se coloca diante desse Senhor. E eu quero, a partir dessa explicação desse texto, eu quero pensar em 3 implicações rápidas para nós essa manhã. E a primeira, eu me dirijo aos homens da igreja, eu me dirijo a você, homem. Eu quero que você entenda que quando os homens falham em sua liderança espiritual do povo do Senhor, meus irmãos, não é apenas os homens que sofrem. A igreja toda, o povo do Senhor como um todo, padece. Se você observou bem, tanto no capítulo 1, como já foi exposto, como nesses primeiros 10 versículos do capítulo 2, que é o segundo lamento, um dos alvos da ira divina foi a liderança religiosa de Judá. É claro que todo o povo tinha responsabilidade individual diante do Senhor por causa dos seus pecados. Porém, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, pesava a responsabilidade de conduzir o povo de acordo com a aliança estabelecida com Deus. Cabia aos profetas alertar o povo sobre os seus pecados, sobre as consequências do seu pecado. Porém, grande parte dos profetas não fizeram. Os sacerdotes eram responsáveis por instruir o povo acerca da espiritualidade que agradava, que honrava e glorificava a Deus. Mas eles ignoraram isso. Já os reis deveriam guiar o povo, deveria exemplificar o culto verdadeiro a Deus. Mas boa parte dos reis foram negligentes em suas responsabilidades. Por isso, Lamentações mostra que a ira divina foi derramada sobre o povo de Deus. Foi. Mas sobreveio especialmente e de forma enfática sobre os homens que lideravam espiritualmente o povo do Senhor. E eu quero que você, homem, entenda que o mesmo princípio é aplicado a todos aqueles que foram chamados e vocacionados por Deus para exercerem algum ofício, alguma liderança na igreja hoje. Diáconos, presbíteros, pastores, quando falham em seus deveres e responsabilidades para com Cristo, não pense que apenas você que sofre, mas todo o corpo de Cristo padece. Por isso que os oficiais da igreja não podem adotar direções teológicas e morais segundo a cultura.
Os oficiais da igreja não podem se afastar da ortodoxia bíblica, não podem se alinhar com a cultura, em vez de se aproximar do ensino bíblico. Meus irmãos, o chamado para nós, homens, nessa manhã, é que a igreja vive um momento em que ela precisa de homens bíblicos, homens corajosos, homens ousados que se posicionem contra uma maré em um mundo que não celebra a fé cristã. Nós precisamos de homens que permaneçam em pé, mesmo que toda a cultura ou boa parte da igreja se curve a tudo, menos a pessoa de Cristo. A igreja de Cristo precisa de homens que lutam pela verdade, proclamando-a em meio à oposição mais ferrenha, sem se importar com as ameaças que são feitas a eles. Meu querido irmão, homem, servo do Senhor, entenda que a igreja necessita de homens que não ficam sentados, sem fazer nada, enquanto atitudes mundanas a respeito da verdade se infiltram na igreja e acabam com vidas. A igreja de Cristo, nesse exato momento, precisa de pastores, precisa de oficiais, precisa de pais em seus lares, que se mantenham firmes e que estejam dispostos a morrer pela verdade bíblica, como muitos cristãos fizeram e ainda fazem hoje. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, o chamado para nós homens é que nós, homens e líderes espirituais, tanto aqui na igreja quanto em nossos lares, que não sejamos negligentes com as nossas responsabilidades espirituais, porque se o formos, as nossas famílias, a igreja de Cristo, sofrerá severamente, como aconteceu com Jerusalém, ao receber a ira do Senhor sendo derramada sobre ela. A segunda implicação desse texto para nós, meu irmão, não adianta chorar amanhã por aquilo que você despreza hoje. Não adianta. Lamentações 2 nos mostra Judá lamentando por várias coisas. Lamentando porque a cidade caiu, lamentando porque foram para o exílio, lamentando porque não tinha mais rei, não tinha mais sacerdote, não tinha mais profeta, não tinha mais templo. Mas entenda, eles estão lamentando realidades divinas ignoradas por eles durante anos. E pense bem, quantas vezes nós hoje, nós que estamos aqui, nós olhamos para aquilo que está acontecendo no mundo e nós choramos a perda de alguns valores cristãos, outrora tão apreciadas pelo povo do Senhor, mas muitas vezes não prestamos atenção ao fato de que nós mesmos somos os primeiros a desprezar esses valores cristãos. Meus irmãos, muitos presbiterianos, atualmente, estão desprezando os valores confessionais dos quais os nossos filhos, dos quais os seus filhos chorarão amanhã por causa da sua ausência. Em nome do diálogo ou relevância cultural, algumas igrejas reformadas estão simplesmente se adaptando ao mundo, tornando o evangelho dentro da igreja algo secundário. São igrejas que fazem de tudo para que o mundo goste delas. E aí proclamam, então, um cristianismo que permite que as pessoas personalizem Jesus, personalizem a Bíblia, para que a igreja seja moldada a gosto do cliente. Diante disso, normalizam e justificam pecados culturais e até mesmo negam que a Bíblia ensina alguma ética sobre assuntos culturais. Mais triste do que isso, questionam ou examinam criticamente a fé cristã, fazendo mudanças significativas, distorcendo e pervertendo verdades bíblicas imutáveis. Muitos cristãos hoje, meus irmãos, estão usando categorias seculares para avaliar as Escrituras, e com isso estão desconstruindo a fé e a própria ética bíblica. Isso ocorre, sabe por quê? Porque muitos de nós estamos aqui nessa manhã. Nós temos a Bíblia apenas como autoridade teórica. Nós dizemos, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Só que nós não deixamos que a Bíblia molde a nossa compreensão da sexualidade, de gênero, de perdão, de salvação, ou qualquer outro assunto relacionado ao mundo em que nós estamos. Então, entenda bem, meus irmãos, entenda bem isso aqui. Se deixarmos como temos deixado, que o mundo, que a mídia, que pessoas famosas, que influencers, diga e determine a nossa ética sobre sexualidade, sobre gênero, sobre salvação, sobre amor, sobre a Bíblia, então compreenda que a Bíblia não é autoridade verdadeira sobre a nossa vida, mas é qualquer outra coisa a qual nós estamos dando ouvido e que tem mudado a nossa compreensão
sobre esses assuntos extremamente importantes. O resultado disso é que hoje nós já temos visto muitos cristãos sendo sugados para dentro de uma forma de pensar e viver que se originaram em demônios, que se originaram em homens. E eu quero que você entenda que os nossos filhos irão conviver em uma igreja em que a Bíblia será apenas um adereço decorativo. Meus irmãos, nós já temos vivido cercado por inimigos imorais, por inimigos vorazes por nos destruir, tentando derrubar, quem sabe, as últimas barreiras que ainda existem da nossa confessionalidade. Por isso, partindo de Lamentações capítulo 2, a chamada para nós essa manhã é que se nós não queremos ver os nossos filhos, ou a próxima geração da nossa igreja, sendo levado para um cativeiro imoral de uma era promíscua, nós precisamos mais do que nunca sermos pessoas da Bíblia novamente. O segundo mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus estabeleceu um princípio que os nossos filhos não são castigados pelos pecados dos seus pais. Mas o texto lá nos fala que as consequências naturais do pecado cometido pelos seus pais, meus irmãos, passam de geração em geração. Então enxergue bem que os ensinos de determinada geração estabelecem um legado espiritual herdado pelas gerações seguintes. Por isso, se os pais de hoje abandonarem a verdade, abandonarem a fé cristã, ignorarem as realidades bíblicas, meus irmãos, demandará várias gerações para ser restaurada a verdade do Evangelho. Se nós hoje negligenciarmos o ensino bíblico, os nossos símbolos de fé, amanhã nós iremos chorar por ver os nossos filhos ignorando a Cristo ou simplesmente odiando a igreja do Senhor, como já tem acontecido em boa parte de lares cristãos e de alguns até mesmo que nós já conhecemos. E eu finalizo aqui nessa manhã com a última implicação para nós desse texto. Meu querido irmão, lembre-se que Cristo é o único refúgio que lhe protegerá das flechas da ira divina. Lamentações não esconde que o próprio Deus, como um inimigo, prepara o arco para atacar não o povo lá fora, mas o seu próprio povo. Lamentações nos mostra, meus irmãos, Deus lançando flechas flamejantes de sua ira, que onde acerta, consome justa e punitivamente os impenitentes entre o seu povo. Eu já falei aqui em outros sermões que a ira de Deus é a natural reação da santidade do Senhor ao pecado deliberado do homem e que se manifesta em atos de justiça contra o mal. A ira do Senhor procede tanto do seu amor como da sua santidade em afirmar o seu direito de determinar que tipo de conduta deve ser tolerada no mundo em que Deus criou e o próprio Deus domina. A ira do Senhor, meus irmãos, é um sinal de que o universo é moral, o universo é guiado, o universo é responsável por seus atos diante do Criador. Então, logo, a ira divina contra o pecado é um aspecto inescapável desse mundo caído em que nós vivemos. Só que quando nós falamos sobre Deus derramar a sua ira, meus irmãos, envolvidos pelo sentimentalismo de uma era politicamente correta, muitos cristãos, entenda bem, muitos cristãos, equivocadamente, erroneamente, pensam que defendem Deus, dizendo, olha, o Deus revelado no Antigo Testamento é diferente do Deus revelado no Novo Testamento. Vamos dizer, olha, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que realmente era um Deus bravo, era um Deus que era irado, era um Deus que julgava, era um Deus que punia o seu povo. Ao passo que vão dizer, olha, mas agora no Novo Testamento as coisas mudaram. Nós temos um Deus que ama, nós temos um Deus que perdoa, nós temos um Deus que salva todo mundo. Mas, meus irmãos, isso não condiz com a totalidade das Escrituras do que diz respeito ao ser de Deus. A começar pelos Evangelhos e caminhando até Apocalipse, nós vemos a ira de Deus se revelando de uma forma até mais intensa que no Antigo Testamento. João Batista, logo no início, ali no prenúncio do ministério de Cristo, anunciando Cristo, disse que Jesus lançará em fogo que não se apaga aqueles que não produzem bons frutos. O próprio Jesus afirmou
que os impenitentes serão lançados no fogo eterno. Paulo disse que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Hebreus vai ser mais enfático em dizer que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. Apocalipse, capítulo 19 e capítulo 20, relata Deus, o próprio Deus, lançando pecadores no lago de fogo para todo sempre. Então entenda que o furor da ira divina não fica mais fraco ou desaparece no Novo Testamento. Eu quero lhe falar que ele fica muito mais intenso. Ainda mais se levarmos em conta que a punição resultante da ira divina no Antigo Testamento contra os pecados do seu povo e demais povos, apesar de duríssima, meus irmãos, era temporário. No Novo Testamento, a descrição do furor da ira divina, a duração e a punição são eternas. São eternas. Então entenda que por mais que a nossa cultura vai dizer, olha, Jesus nunca excluiu ninguém. Será que não? O próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 14, vai dizer que nem todos podem ser seu discípulo. Longe de Cristo, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos debaixo da ira divina. Longe de Cristo, nós somos alvos das flechas da ira divina. E meu querido irmão, e você que visita-nos nessa manhã, a única forma dessa realidade mudar é você, pela fé, se curvar em rendição à pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo nós temos o refúgio que recebeu sobre si as flechas incendiárias da ira divina que seriam lançadas sobre nós. Ele recebeu em seu corpo, lá na cruz, o terrível golpe da ira divina que era destinada a seu povo. Todavia, esse mesmo Cristo, que lá na cruz recebeu o forte golpe da ira divina, um dia voltará e aplicará a sua ira sobre todos os ímpios. Por isso, entenda que se hoje a face salvadora de Cristo é que se revela a nós, em seu retorno, para os ímpios, ele revelará a sua ira. Meu irmão, o Novo Testamento nos mostra que Cristo, em sua volta, será um horror para quem despreza o reino de Deus, recusa a graça divina, vive uma vida libertina e em flagrante oposição a Ele. E por mais que o mundo pareça sem rumo, com pecado crescente, eu quero lhe falar que o dia em que o Senhor endireitará todas as coisas se aproxima. Falando sobre isso, o puritano Thomas Watson disse que um dia a espada de Deus será desembainhada contra os ofensores, então a sua justiça será revelada diante de todo mundo. Os ímpios beberão um mar de ira e não experimentarão um gole de injustiça. Nesse dia todas as bocas se calarão e a justiça divina será totalmente executada, apesar das reclamações e clamores dos injustos. A nós crentes, diante dessa realidade, nos cabe temer e servir reverentemente ao Senhor. Aos ímpios, aqueles que ainda não se renderam a Cristo, correr e refugiar-se pela fé no Salvador Jesus Cristo.